Boa noite! Que bom ter vocês aqui, meus amores. Que bom revê-los na nossa segunda live das séries sobre autoestima. A gente falou semana passada alguns pilares, hoje nós vamos falar outros, e na terceira live eu vou contar a minha história de transformação, a minha história de vida, como é que eu consegui, né? Como é que eu consegui alcançar hoje onde eu tô. Não que eu esteja em perfeita autoestima, porque perfeita não existe. Mas hoje eu já me sinto confortável com a pessoa que eu sou. Eu já não tenho mais tantos altos e baixos. Então, na terceira live eu vou contar minha história de vida, os recursos que eu usei com o meu testemunho, o meu exemplo para vocês. E a semana passada a gente falou de autoconhecimento e a gente falou de automerecimento. E nós trabalhamos como é que a gente faz para se conhecer e como é que a gente faz então para merecer algo na vida. Como é que a gente faz para melhorar isso? O que nós podemos fazer por nós, né? E eu liberei cupom, eu prometi. Vocês receberam? Conta pra mim. Receberam lá no direct o cupom que eu prometi que eu ia mandar pra vocês? Pois é, hoje eu vou liberar no final da live a segunda parte do cupom do nosso e-book de autoestima. E tem mais uma coisa. Depois, quando vocês clicarem lá para baixar esse e-book, que ele estiver disponível, depois da nossa última live, vocês também vão poder ter acesso à live editada e gravada, porque não está ficando gravada. Somente quem participou das 3 que vai ter acesso, inclusive aos vídeos, e quem não tem os 3 cupons não vai ser disponível gratuitamente. Dessa vez ela tem um custo. Dessa vez esse e-book tem um custo, né? Boa noite, estão entrando. A Mônica. Que prazer ter vocês aqui de novo. Receberam, meninas e meninos, por direct? Estão lá com o cupomzinho de vocês? Olha, hoje já é o segundo, só tem mais um e vocês vão ganhar esse e-book completo que tem todos os pilares, né? Porque a gente tem mais detalhado, vocês vão conseguir ter o acesso a tudo que se refere a pilares de autoestima. Bem interessante, muito bem preparado para vocês. Estão me ouvindo? Tava travado. Agora estamos aí de novo. Aí, o pessoal tá chegando, vai ser chegando. Procura um lugarzinho para você, que você consiga se concentrar, porque afinal de contas esse é o nosso momento, né? Esse é o momento do nosso dia que nós tiramos para aprender sobre o que a gente tem de mais importante nessa vida. É a nossa autoestima. Não tem nada, gente, que faça a gente se sentir melhor com Deus, com o outro, com relacionamentos, se a gente não estiver se sentindo bem conosco. Vou responder também as perguntas que eu elegi para responder hoje. As perguntas que vocês fizeram, eu coloquei lá 4 e no final eu vou responder uma a uma para vocês sobre autoestima. Aí os homens chegando por aqui. Então vamos lá. Vamos falar sobre o que vamos recapitular o que a gente falou um pouquinho lá de autoconhecimento. Vocês conseguiram pensar naquilo que gostam de fazer? Pedi para vocês pensarem em pelo menos 2 coisas, para vocês refletirem naquilo que te faz bem, aquilo que te diverte, que te inspira, que te faz se sentir melhor com você mesma, que te traz alegria. São coisas que você gosta e você precisa conhecer as coisas que você gosta e as coisas que fazem mal para você.
as coisas que prejudicam a sua saúde emocional, que deixam você para baixo, que faz você ficar com raiva, que faz você ficar mal-humorada, tensa. Vocês conseguiram pensar nisso? Manda aí para mim um positivo. Quem conseguiu refletir e quem conseguiu se mimar nessa semana. Porque eu falei que o auto-merecimento, a gente tinha que fazer algo que a gente é acostumado a fazer para o outro, que nós não fazemos por nós, mas que agora a gente ia inverter um pouco. A gente ia fazer um mimo pra gente mesmo. Nem que seja tomar um sorvete, nem que seja dar um passeio. Pode ser sozinha, pode ser acompanhada, mas teria que ser algo destinado pra você. O mimo. Vocês conseguiram? Olha aí, conseguiram, que bom, que bom. Pensar, refletir sobre vocês, refletir sobre o nosso eu. Sabe, gente, por que eu insisto tanto nesse primeiro pilar de autoconhecimento? Porque nós temos uma sabedoria interna do nosso eu, que mora dentro de nós, que é muito grande. E a gente só consegue desenvolver esse autoconhecimento quando a gente para por um tempo e fala, peraí, qual é o meu propósito? O que eu gosto? O que eu não gosto? O que me faz mal? O que me faz bem? Quando eu paro de pensar tanto nos filhos, tanto no esposo, tanto nos relacionamentos frustrados, nas decepções amorosas, naquilo que o outro faz e começo a pensar no que eu faço. Quando eu inverto esse raciocínio, eu descubro esse meu eu e essa sabedoria que existe dentro de mim e que a gente usa tão pouco. Tão pouco. No dia a dia a gente praticamente não usa. Vocês há de convir comigo que a gente está muito ligado no automático. E eu tenho certeza que vocês também, assim como eu, às vezes eu me deparo e falo, pera, eu não consigo mais pensar em mim, eu não consigo mais desenvolver esse tipo de reflexão comigo. Eu me ocupo tanto de outras coisas que não sobra tempo para me nutrir, para buscar esse recurso que está dentro de nós. Por isso que é tão importante a gente continuar alimentando esses pilares. Então foi plantada uma semente nossa, dentro do nosso ser, mas agora a gente tem que ir adubando. Então, hoje eu vou falar de outros pilares, mas a gente não pode esquecer daqueles que já foram trabalhados aqui. Daqueles que a gente já conquistou, que a gente já aprendeu, que é autoconhecimento e automerecimento. E agora vamos falar então de autoaceitação. Olha só, será que a gente se aceita? Vou te fazer um desafio. Se você quiser, depois você acaba a live, você entra lá no Google e você digita assim, mulher, homem, imagem, para você ver o tipo de pessoa que vai aparecer na imagem. Tem um padrão, um padrão de mulher e de homem, e esse padrão é o que nos persegue. E a gente persegue esse padrão. É por isso que é tão difícil da gente se aceitar, da gente se conhecer, da gente entender esse corpo que nós temos. Então, não é de hoje que isso acontece, mas hoje, com o avanço da tecnologia, com os recursos que a gente tem, que são maravilhosos, né? Até por isso que a gente está fazendo essa live, claro. Internet é bom, evolução é bom, a tecnologia também veio para nos ajudar. Só que com isso surgiu uma insatisfação do corpo, do rosto, muito grande. E vocês vão concordar comigo que isso aumentou bastante? Porque antigamente, que referência que a gente tinha? Das novelas, né? Lá atrás, as outras gerações. As outras gerações que não tinham acesso à internet, o que eles assistiam? Uma novela, um filme. As novelas, inclusive, eram até de rádio, né? Vocês lembram dessa época? Conhecem quem passou por isso? Quem assistiu novela de rádio? Agora não, é tudo imagem. E é um turbilhão de imagem. É um bombardeio tão grande, é uma cobrança tão grande, que a gente sabe muito bem por quê, que é tão difícil a gente aceitar o nosso corpo. Que esse corpo é nosso. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Vocês que acreditam na Bíblia, acreditam na criação, lá está escrito isso. Então, dentro de nós é uma casa, né? É um templo, quer dizer que é uma casa. Habita algo dentro dele. Habita o nosso ser, a nossa consciência, o nosso espírito dentro desse corpo. Só que a gente passa a vida tentando ser outra coisa.
E a gente não cuida dele, porque a gente não aceita que ele já é nosso e que ele já é bom. Tudo que você não aceita que é bom, você fica tentando mudar. Agora vamos fazer uma reflexão aqui comigo. Imagina que você agora acabou de comprar a casa dos seus sonhos. E você lutou por ela. Eu me lembro, gente, quando eu comprei minha primeira casa. Era um apartamento financiado. Nossa, eu lembro quanta alegria eu senti. Tinha trocentos anos para pagar, mas não tem problema não. A alegria era tão grande, porque era minha, né? A gente conseguiu conquistar. Nós estávamos pagando sim uma prestação, mas era no que era nosso. E eu lembro quanto eu e meu esposo ficamos gratos e a gente valorizou. E aí a gente chegou, era um apartamento numa localização boa, mas ele já tinha ido a leilão. E aí nós chegamos lá, fazia muito tempo que aquele apartamento estava lá, e ele estava repleto de lixo. Muito lixo. Eu não sei por que naquele apartamento tinha tanto jornal velho. Tinha jornal na sala, tinha jornal... Olha, eu não tenho fotos dessa época, não tenho como eu mostrar pra vocês, mas é inacreditável. O tanto de lixo, mas era lixo, não era lixo podre, era jornal mesmo, velho, papel velho, livro velho. E sem pintura nenhuma. O chão meio manchado, e a gente não tinha dinheiro para fazer uma reforma nele. Mas a gente ficou tão alegre que a gente já falou assim, não, domingo a gente vem aqui. Nós vamos arrancar todo esse lixo daqui. E nós vamos dar um jeito da gente comprar uma lata de tinta de 20 litros e a gente vai pintar. E eu me lembro como se fosse hoje. Que a gente se empolgou e a gente tirava aquele lixo com todo aquele jornal e aí cheio de poeira, mas a gente nem ligava, porque era nosso, a gente queria fazer tudo. E meu marido pintou o teto, pintou as paredes, pintou do jeito dele, né? O melhor que ele podia fazer, não era pintor profissional. E eu fiquei limpando as manchas de tinta que caía no chão e a gente começou a zelar daquele apartamento. E era meu orgulho aquele apartamento. Só que não era o melhor apartamento. Não era o melhor apartamento do mundo, nem da cidade, nem do bairro. Era o que a gente podia ter, dentro das nossas possibilidades. Mas para nós era o melhor. A gente zelava. Ai de quem entrasse na minha casa e fizesse sujeira ou quisesse depredar a minha casa. Porque eu tinha cuidado dela, eu tinha entendido que ela era minha e eu queria conservar aquela casa. E cada vez eu ia melhorando ela um pouquinho. Então sobrava um dinheirinho, a gente já ia lá e... vamos trocar isso daqui, vamos trocar essa pia, vamos trocar esse banheiro, esse armário desse banheiro, vamos fazer um guarda-roupa. Tudo a gente pensava em melhorar. Por que a gente fazia isso? Alguém aí arrisca um palpite? Se alguém falar, eu vou ler. Por que a gente faz isso? Porque a gente entende que é um bem. E com esforço eu adquiri esse bem. E assim é o nosso corpo. Se você não aceitar que ele é seu, se você não aceitar que ele é bom, que ele é o melhor que você tem naquele momento, como é que você vai zelar desse corpo? Como é que você vai cuidar desse corpo? Como é que você vai se animar em fazer uma faxina nesse corpo? Fazer um detox nesse corpo? Fazer uma reeducação alimentar? E fazer uma atividade física, seja lá qual for, gente, pode ser uma caminhadinha, só para mexer, né? Porque se a gente não mexe o corpo, atividade física não necessariamente para emagrecer, mas para a gente ter mobilidade nesse corpo. Isso é zelo. Se você não entendeu que ele é seu ainda, como é que você vai fazer? Você desanima. Estou fazendo porque é dos outros. É como se fosse pagando um aluguel sem fim. Um aluguel alto que você pensa assim, o dono que faça. Agora, quando o corpo é seu, quando a casa é sua, quando o carro é seu, você cuida. Você cuida das rodas do carro para não ralar, né? Quando você rala, você fala, poxa, mas o que aconteceu? Para não bater. Porque isso passa a ser importante na sua vida e você passa a zelar. Assim é o nosso corpo. Apesar das dificuldades que a gente tem, desse bombardeio que a gente sofre, dos padrões sociais e culturais, se eu entender que ele é meu, que ele é o que eu tenho agora, eu vou cuidar dele de outro jeito. E ele vai melhorar a partir do momento que eu aceitar. Porque vejam, nós sofremos uma cobrança social, mas a gente sofre uma cobrança dos pais da gente também. Porque o que os pais da gente costumam fazer quando a gente erra? Repreender. E aí a gente sente que a gente não é bom o suficiente. Eu não tô dizendo...
Tá dando umas travadinhas aqui. Eu não tô dizendo que a gente não vai, em nenhum momento, repreender uma criança. A gente também precisa. Só que a gente precisa deixar bem claro que ela é amada do jeito que ela é. Ela não precisa mudar pra gente amar. A gente ama pra que ela tenha força. Tá travando pra vocês, gente? Escreve aí se tá travando. Vou tentar mexer aqui na minha internet. Peraí. Agora vai. Vamos ver, agora acho que vai dar certo. Então, quando a gente repreende essa criança e a gente faz ela entender que ela só é amada quando ela acerta, quando ela tá dentro do padrão dos acertos, a gente cresce com isso. Então, se a gente fala assim, mas é a sociedade que faz isso com a gente vai ficando cada vez mais oprimido, buscando cada vez mais seguir esse padrão, não é só isso. Tá envolvido lá atrás, na nossa infância também. Essa cobrança cultural, essa cobrança social, ela vem de muito tempo. Mas quanto mais você não aceita o seu corpo, mais você se frustra. Quanto mais expectativa você cria sobre o seu corpo, quanto mais alta for a sua expectativa, mais frustração e mais você vai querer ser alguém que você não é. Grava isso. Quanto mais você criar a expectativa do que você tem que ser, porque você segue a influencer tal, que você segue a blogueira tal, e ela tem o corpo que você gostaria de ter, e você se compara com ela, porque ela está dentro daquilo que você gostaria. Ela te influenciou, ela te levou a pensar dessa forma, a sociedade ajudou, seus pais ajudaram. Quanto mais você faz isso, mais você quer ser alguém que você nunca vai ser. E você vai viver insatisfeita. Eu vou te dar um exemplo de 2 casos. Vamos dar o nome aqui. Um é a Maria e outro é a Ana. Tá? Vamos imaginar que a Maria, ela vai para academia 3 vezes por semana porque ela quer emagrecer. Ela não faz vínculos de amizade na academia, ela só vai. E quando ela chega, ela olha para as outras mulheres para se comparar, para observar se o corpo dela está adequado ou não. E nessa comparação ela vai sentir inveja. Toda vez que eu me comparo, eu estou sujeita a sentir bastante inveja. A minha inveja fica muito alta. E aí, ela quer perder 2 centímetros de cintura. Ela tem esse objetivo. O tempo todo, ela busca isso. Porque ela está muito insatisfeita, é por isso que ela vai lá. Agora tem um problema. A Maria, de repente, ela pegou uma gripe e ficou 1 semana sem ir treinar. A Maria se frustra, a Maria se sente a pior pessoa do mundo, a gorda, e a que nunca mais vai chegar no objetivo dela. Ou seja, a expectativa da Maria cresceu muito mais. Ela está lá no auge e a inveja também, muito alta. Quando a Maria vai sair, quando os amigos chamam a Maria para ir para algum lugar para comer, ela já vai ruim. Eu vou comer, eu vou engordar. Eu não posso comer nada. No sábado à noite a Maria não come nada. Ela não toma nenhum drink, ela não toma nem o suco porque tem frutose. Porque ela se sente mal com isso e ela pensa, se eu fizer isso, eu vou engordar. Então ela já estraga o passeio na hora que ela recebeu o convite. Porque ela estragou dentro dela. Ela já vai ruim, ela já vai tensa. Gente, eu tive pacientes que eles não podiam passar perto de uma padaria. Porque Deus me livre, parece que a padaria ia fazer eles engordar por telepatia. Sabe? Você vai engordar só de passar perto da padaria. De tanto medo. Como é que vive uma pessoa assim? Vive tensa, vive ansiosa, vive com medo. Ou seja, o tempo todo desconfortável dentro desse corpo que ela tem. E com uma mente perturbada. Então, veja que é o modo de enxergar as coisas. Agora vamos pensar na Ana. A Ana também vai para a academia 3 vezes por semana, mas ela percebeu que isso faz bem para ela. Como alguém acabou de falar aqui, que foi malhar e chegou bem. Alguém acabou de falar aqui nos comentários que eu vi. Que faz um bem danado quando ele faz isso, porque ele aprendeu que ele gosta de fazer e que libera a serotonina. E libera, gente. Libera mesmo. As nossas químicas cerebrais, quando a gente faz algum tipo de atividade física, fica melhor. Funcionam melhor. Alguém tá falando que tá travando. Tá travando mesmo? Da Denise.
Vocês estão me ouvindo? Manda um positivo se tá me ouvindo, que minha internet hoje parece que não tá ajudando. Não? Tá beleza? Então tá. Então vamos lá. Então, veja que a mente de uma pessoa que tá o tempo todo preocupada com o que ela vai comer e com os dias que ela perdeu de atividade física, porque ela precisa ser aceita e ela precisa ser amada através da imagem dela. Entende que o problema está aí? Se eu não estiver adequada, eu não serei amada, não serei desejada, elogiada e eu serei excluída. E existe um medo muito grande que isso aconteça, porque ela está focada na imagem. A valorização é numa imagem, uma imagem que foi construída. Ela está à mercê disso, que alguém construiu e falou que esse era o padrão, que era o certo, no rosto e no corpo. Agora vamos imaginar que existe a Ana. A Ana, ela vai para academia porque ela percebeu que isso faz bem para ela, porque ela entendeu que a atividade física libera químicas que ela não tinha antes. Ela prefere comer melhor durante a semana, para no final de semana, quando ela recebe um convite, ela vai com a consciência tranquila e ela come o suficiente para ter o social, um aperitivo, matar a vontade, mas ela não vai nem pensando no que ela vai comer, porque ela mantém uma vida mais equilibrada durante a semana, pensando naquilo que ela vai colocar para nutrir o corpo dela. Mas não é porque ela quer emagrecer que ela faz academia. Não é porque ela quer emagrecer para caber dentro de uma roupa, que essa roupa chama-se padrão. Não é esse o seu principal objetivo. A Ana faz isso porque ela descobriu que ela tem um corpo e que ela precisa zelar. E que esse corpo é dela e que ele funciona. E ele funciona muito bem, gente. O nosso corpo, ele anda, ele abraça, nossa boca beija, come, afaga, sente o toque. Nós temos a nossa pele, que é toda ela sensação, é pra gente sentir, né? Sentir a pele do outro, sentir a temperatura do outro. Por dentro nem se fala. Tô falando da parte motora, mas olha o tanto que esse corpo funciona por dentro. Você não tá pensando e o seu coração tá batendo. Você não tá mandando e você tá respirando. E você não tá falando, vai, respira. Agora é a hora, vai, deixa eu apertar um botão. Não precisa fazer nada disso. E às vezes, na correria do dia a dia, a gente se esquece de valorizar isso. Sabe por quê? Isso vira banal. Porque a gente tem de graça. Vocês já ouviram que a gente só repara que não tem luz quando acaba a luz, é claro. Porque senão a luz é banal pra você. Você não dá valor. Acabou a água. Fica 2 dias sem água na sua casa pra você ver o que vira. Você quer ir para outro lugar, você não aguenta. Então, a gente não valoriza o nosso funcionamento. A gente não valoriza essa imagem que a gente tem, porque a gente quer entrar em outra. A gente tá sempre em busca do outro. O que vai vir depois? Que imagem que eu quero conquistar? Porque sempre estamos recebendo, como eu falei, essa bomba de influência todos os dias, todos os momentos. E tem a nossa cultura. Nós fomos criados dentro de uma cultura que diz para nós que a gente não tá adequado, que não tá bom. E a gente segue uma moda. É como se você tivesse sempre uma dívida. Você oferece seu corpo para outro, que não é você que domina ele, que não é você que escolhe para ele, são outras pessoas que escolhem. E daí você vai o tempo todo seguindo o que essa pessoa fala para você fazer. Se a gente para pensar um pouco sobre isso, a gente vê que o prejuízo maior da nossa autoestima é esse. É o quanto a gente não valoriza esse corpo e o quanto a gente não aceita esse corpo. Aí vocês podem me falar assim, mas como é que eu faço para me aceitar, então? Como é que eu faço? Já que você está falando que o corpo é perfeito, que eu não preciso seguir padrões. Não vai ser fácil. Não vai ser do dia para a noite que você vai aprender a valorizar esse corpo. Mas vai ser aos poucos. Um dia de cada vez. Aceitando o seu biotipo. Aceitando a diferença que existe do corpo de uma pessoa para outra. E se questionando. Será que eu não estou dando a autoridade do meu corpo, que é minha, exclusiva, para outra pessoa?
quando eu cedo tanto a essas influências? Com certeza sim. Eu deixo o outro mandar, eu deixo o outro fazer e vivo com essa dívida, quase que impagável. Então vocês perguntam assim, mas quem tem baixa autoestima tem ansiedade? Claro que tem. E tem muita. Porque essa insatisfação, essa falta de conforto, de nunca sentir que eu tô bem nesse corpo, que eu tô satisfeita com ele, mesmo que ele não seja o mais perfeito, isso gera uma grande ansiedade. E às vezes até angústia, como eu citei. Eu já tive paciente que não podia nem passar perto de uma padaria, que ela se sentia mal. Porque ela pensava, nossa, se eu entrar, é como se fosse colocar veneno dentro dela, de comer carboidrato. Chega nesse ponto, né? Nossa, eu vou ter que sair para comer com as amigas. Meu Deus, que tortura. O que eu vou comer? E daí a gente tem outros transtornos, que eu não vou citar aqui hoje, mas a gente tem muitos transtornos, que são de pessoas que não comem mais nada. Praticamente ele se abstém do meio social porque ele não se permite comer. Não se permite estar vivendo num ambiente onde a comida é muito importante, né? E tudo porque ele deu a autoridade do corpo dele, as escolhas do corpo dele para outra pessoa fazer. Os outros que faz. Eu não. Eu tenho que ficar com o quadril mais fino, eu tenho que ficar com a cintura mais fina, eu tenho que colocar um silicone, eu tenho. Mas você já parou para pensar por que você tem? Será que é porque é bonito mesmo? Ou é porque outra pessoa acha que é bonito? Se você tem que fazer alguma coisa pelo seu corpo, é para melhorá-lo. Não é porque ele é insuficiente. Não é porque ele é ruim. Não é porque ele não presta. É para melhorar. Não é para jogar fora. Ele presta. Ele tá muito bom do jeito que ele é. Pra gente se aceitar, a gente não tem que ser perfeito. Pra gente se aceitar, a gente não tem que ser o mais inteligente, o de maior sucesso na vida. Não, tô falando muito de corpo aqui, porque isso é um dos maiores problemas que a gente tem na autoaceitação. Mas aceitar que você é uma pessoa suficiente. Eu sou suficiente, eu não sou a melhor do mundo. Não. Mas do jeito que eu tô, eu sou muito boa. Eu conquisto as minhas coisas com esse corpo, com esse intelecto, porque tem umas coisas que eu me destaco e tem outras que eu não me destaco tanto assim. Mas qual que é o problema? Nenhum. Eu consigo viver minha vida muito bem assim. Então, a autoaceitação, ela vem muito disso, desse nível de autoconsciência que a gente vai adquirindo. E agora vamos falar, então, do outro pilar, porque hoje eu tenho mais 2 para falar para vocês. É quando você se respeita. O que é autorrespeito? Gente, autorrespeito, ele tá muito ligado a coragem para desagradar. Eu tenho coragem para desagradar o outro. Sem medo. Eu sei que ele vai se desagradar. Eu sei que ele não vai gostar do meu não. Eu sei que ele vai ficar chateado, mas eu vou aguentar isso. Então, eu tenho que vencer o medo de desagradar as pessoas, né? Que é uma das coisas que corrompe a nossa autoestima. Porque, gente, o que corrompe a nossa autoestima nesse pilar do desrespeito, ele é muito sutil. Os desrespeitos, eles não vêm assim, já com abuso, né? Quando eu falo de um prejuízo na autoestima, nesse pilar, eu tô te falando que ele vem sutilmente. É quando você engole uma coisa que você não queria engolir e você não fala nada porque você tem um medo de desagradar e, ao mesmo tempo, você tem uma necessidade de agradar o outro. Tem a tal da síndrome de boazinha nesse desrespeito. Se você for boazinha, você ganha afeto. E aí, quando você engole o que você gostaria de devolver para o outro e você não fala, porque você tem medo que você vai causar um desagrado nele, uma decepção, isso vai voltar para você, o que acontece é que você vai ficando com raiva. Você vai ficando com raiva não só dele, de você também. Isso vai te fazendo muito mal. E daí, aqueles gatilhos, aquela gota d'água, ela vem justamente aí, quando você já tolerou demais. E aí você é taxado como uma pessoa, nossa, mas por que ela fez isso? Nossa, como que ela teve esse comportamento? Nossa, como ela foi dura. Nossa, como ela foi fria, como ela foi seca comigo. Que desprezo que ela tá me dando. Aí as pessoas se assustam, porque eles estão muito mal acostumados. E quem é que deixou mal acostumado? Foi a gente se desrespeitando.
sutilmente. O desrespeito, ele vem bem devagar. Naquelas pequenas coisas que você deveria dizer sim para você e dizer, não posso ir, não posso te fazer esse favor, não posso te emprestar, não consigo, tá fora das minhas possibilidades. E aí você faz, e você faz, e você faz, e você fica com muita raiva de você e muita raiva do outro, porque foi o outro que causou isso em você. Mas será que foi o outro mesmo? Será que não foi a gente que tá querendo brigar por respeito, mas não se dá o respeito? Gravem isso, gente. Quanto mais você se respeita, menos você precisa brigar por respeito. Isso é um efeito. É um efeito que faz você se respeitar. Você respeitar os seus limites. As pessoas vão também começar a pensar, será que eu posso pedir isso para ela? Será que ela vai fazer? Será que não é muito? E entenda, você não precisa deixar de ser bondosa. Você não precisa deixar de ser generosa. E você não precisa ser mal educada. E mal educado com ninguém. Você pode falar para a pessoa gentilmente. Sabe qual que é a diferença de falar gentilmente? Se o outro não te atender, se o outro não aceitar, você vai continuar no mesmo lugar. Você vai continuar falando para ele gentilmente, eu não posso, eu não posso, e eu não posso. E é aí que entra o seu valor. Quando você entende que você tem valor pelo autoconhecimento, pelo automerecimento, você consegue fazer isso e você não fica preocupada. Será que ele vai me desagradar? Vai desagradar, gente. A gente precisa entender que vai desagradar. O não desagrada. Não desagrada a gente também? Quando você vai falar para uma pessoa, você chega empolgado, você fala, você pode fazer isso? Né? Pode ser uma costureira que você vai, uma loja, que você vai pedir um desconto, sei lá. E você pede. E aí o outro fala assim, não posso. Você fica, podia fazer, né? Mas passa, porque o outro tem direito de dizer não. Entenda que passa, é um mal-estar no momento. É muito melhor o outro ficar chateado do que você ficar chateado e com raiva e prejudicar profundamente esse pilar da sua autoestima. Porque quanto mais você se desrespeita, mais você vai ficando com a autoestima fragilizada. A autoestima fragilizada é quem não tem autoestima, gente. Lembra que eu falei da autoestima frágil? Quem não tem autoestima é assim. Ele não tem nada que ele estime dele. Ele não tem nada que ele dê valor, ele não tem nada que ele realmente entenda que ele tem de valioso. Não, ele não tem. Então, entenda que é normal as pessoas começarem a ficar de nariz virado, de cara virada com você. E aí? Gente, faz parte dos relacionamentos. Quando você faz isso 1, 2, 3 vezes, sabe o que acontece? As pessoas vão se acostumando com o jeito que você tem de agir com você mesmo. Qual que é a sua dinâmica com isso? Às vezes você se desdobra, você vai, você corre, você faz você faz de tudo para ver o outro bem, para ver o outro feliz. E aí, você vai criando uma expectativa dentro de você também, que o outro faça. Só que às vezes o outro não vai fazer. E nem é porque ele é maldoso, porque ele não tem gratidão. É porque ele nem sabe que você precisou fazer tanta coisa para atender ele. Ou às vezes ele se respeita e ele fala assim, ela fez porque ela quis, eu não vou fazer. E aí gera tanta discussão, gera tanta inimizade, gera tanta frustração. E quanto mais você vai se frustrando, com as pessoas e com você, e tentando cada vez agradar mais e não consegue ter reconhecimento, mais para baixo você vai ficando. Sua autoestima vai ficando mais frágil. Dia após dia, você vai se fragilizando. E o que acontece com uma pessoa que tem uma autoestima fragilizada? Ela não se aceita, ela não se respeita, ela deixa o outro pisar nela, ela se faz de tapete. O outro coloca ela e tira da vida dele quando ele quiser. Quantas pacientes que eu não tenho? E quantos homens também que eu não tenho? Que a pessoa do nada chega e fala assim, não te quero mais. Ou então ele dá um chá de sumiço e nunca mais aparece. Ou então aquele tipo de homem que pede pra mulher, mas ele não dá nada. Só pede. E por quê que ele pede toda hora? Porque ele sabe que ele vai ganhar. E às vezes quando ela se atreve a dizer não, porque é uma vez na vida, ele começa a fazer chantagem. E ela cai na chantagem. E aí ele aprende que é só fazer chantagem que ela vai cair de novo.
Tanto mulher que nem homem. Somos seres humanos, todo mundo está sujeito. Todo mundo tem um lado que se aproveita se o outro começar a dar trela, gente. Todo mundo. Então a gente tem que perceber. A gente tem que perceber que o limite quem dá somos nós. Não é o outro que vai entender. Eu vou me entender e eu vou falar assim, opa, chega. Aqui deu pra mim. Eu não me encaixo mais dentro dessa dinâmica dessa relação. Pra mim não serve. Eu não quero. Porque você começa a se sentir explorado e não faz nada, cada vez o outro te explora mais. Ou ele vai para um caminho, ou ele vai para outro caminho. Mas que ele vai chegar aonde ele quer, ele vai, porque ele já se acostumou. E cada vez que você vai deixando, vai ficando um pouquinho mais rebaixado, um pouquinho mais rebaixado. E aí é um caminho que você vai abrindo e o outro vai se tornando uma pessoa invasiva. Por isso que acontecem os abusos. Por isso que tem tanta gente que sofre em relacionamentos abusivos e ele nem percebe que ele também abusa dele, porque ele deixa o outro fazer. Isso que a gente tem que se ligar. Pera, o que eu tô fazendo? Eu tô deixando isso acontecer comigo. Porque é nesse corpo que eu tenho que gostar. É essa pessoa que eu tenho que, primeiro, ser boazinha. Por isso que eu tô falando, não precisa você deixar de ser boa. Pra ninguém. Você pode ser boazinha. Tá bom, vamos usar esse termo então. Pode ser boazinha. Apesar de ter uma síndrome da boazinha, né? Mas sem ser a síndrome. Você pode ser uma pessoa, gente boa, gente fina, que atende. Só que primeiro você se atende. Primeiro eu me olho. Primeiro eu me gosto. E aí sim eu atendo o outro. Porque a gente faz tanto pelo outro, tanto que a gente vai criando uma expectativa tão alta que o outro nunca vai corresponder. E o outro não faz por você, muito menos você. Quem é que faz então? Quem que te ajuda? Quem que te ouve? Quem que se interessa por você? Se nem você para se ouvir. Sabe por que terapia é tão bom? E isso é terapia comunitária que nós estamos fazendo aqui? Que é essa troca aí que a gente faz, né? Vocês me mandam aqui, me mandaram pergunta, vou responder, faço questão de responder para vocês. E a gente tem livro e a gente tem conteúdo. Isso é terapia comunitária, porque é você sentindo que tem alguém aqui que se importa com você. E sabe quem é esse alguém? Você pode dizer assim, é a Nasha que se importa. Sim, eu me importo, por isso que eu tô aqui. Por isso que eu tô doando meu tempo. Por isso que eu quero que você se importe. Mas quem tem que se importar primeiro é você de ficar aqui. De entender quais são, então, esses pilares. Como é que eu chego? Como é que eu alcanço? O que eu tô fazendo de tão errado? São pequenas coisas. São sutis. A gente desaprende ver as coisas no detalhe. E detalhe é importante. Temos que fazer um retrocesso na nossa vida. Parar de olhar a vida como se fosse uma caixona grande. Ela é uma caixinha bem pequenininha. E a gente tem que ir abrindo devagarinho, olhando cada detalhe. Porque eu já falei para vocês aqui, Deus é dos detalhes. Nós também somos cheios de detalhes dentro de nós. Então a gente tem que olhar cada detalhe. O que está acontecendo? Onde é que o outro está achando essa brecha para ele fazer o que ele bem entende dentro da minha vida? Ele vem, faz uma bagunça comigo, destrói minha autoestima porque eu me acho um lixo. E aí ele vai embora. E depois ele vem e faz de novo e eu aceito. É nos detalhes. Então presta atenção o que é que você faz no seu dia a dia para os outros que você gostaria muito que alguém fizesse para você. E daí você vai começar a fazer. Isso é também se respeitar. E presta atenção, o que é que o outro faz que te irrita muito, mas você tem medo de dar um limite e de colocar uma fronteira, porque você tem medo que ele vá embora. Você tem medo que ele não te ache mais uma pessoa legal. Você tem medo que ele não te valorize mais. Só que, na verdade, ele não está te valorizando porque você ainda não está. A pessoa só começa a olhar com outros olhos para nós quando a gente se olha com esses olhos de amor, com esses olhos de reconhecimento, mesmo sem a gente ser perfeito. Lembra que eu falei? Não tem perfeição. Você não precisa ser a mais inteligente, você não precisa ser a mais rica, você não precisa ter bolsa de luxo, você não precisa ter carro de luxo, você não precisa ter o corpo sarado das modelos que tem plástico ou não tem plástico, ou que vive na academia. Você precisa ser do jeitinho que você é e se sentir confortável assim. Aí você melhora todo esse corpo, toda essa mente e você se solta dentro do que você já é. Não viver nessa angústia danada de querer mais e mais e mais e mais para alcançar o que o outro está impondo.
Então, o pilar do autorrespeito, ele basicamente é isso. O que é que eu estou fazendo para o outro que eu não quero fazer, que evoca em mim uma raiva do outro, porque ele não me reconhece o que eu fiz, e de mim também por não ter conseguido falar não. E por ter tanto medo de desagradar. Entenda que você vai desagradar. Igual desagrada a gente também. A vida tem frustrações. Você vai desagradar. E se a pessoa te deu um lugar importante na vida dele, ele vai ficar com você mesmo desagradando ele, porque ele vai entender que você está agradando a si mesmo. E ele gosta de você, ele quer sua companhia. Seja amigo, seja marido, seja mulher, seja pai, seja mãe. É isso que você precisa fazer. Você boazinha. Se é esse o termo, então você boazinha. Só que você boazinha primeiro pra mim. Primeiro comigo. E depois eu sou boazinha com você também. Eu sou legal com você. Eu faço aquilo que eu posso. Mas porque eu já fiz pra mim. Tem que ser assim, gente. Quando as pessoas falam, que é uma coisa assim bem batida, né? Que fala no avião, né? Toda vez que a gente vai andar de avião. Primeiro põe a máscara em você, depois você coloca a máscara no outro. Primeiro põe a máscara em você, depois você ajuda o outro. É assim. Primeiro você faz pra você. Primeiro você cuida de você. Primeiro você encontra dentro de você essa sabedoria que eu falei que todos nós temos. Encontra, se conecta com essa sabedoria interior. Eu te garanto que você vai achar. Você vai achar respostas aí. Mas você precisa meditar sobre quem você é. Isso é fundamental. E um outro pilar que eu gostaria de falar com você é a tal da autoempatia. Vocês sabem o que é empatia, né, gente? Eu me coloco no lugar de alguém para sentir aquilo que a pessoa sente, mesmo não sendo a pessoa, mas para poder entender ela. Eu não vou sentir exatamente os mesmos sentimentos na empatia, mas quando eu me coloco no lugar dela, eu posso imaginar a dor dela, eu me comovo, eu entendo a necessidade dessa pessoa. Então, sem empatia, eu dou o que eu acho que o outro precisa. Eu acho que agora ele tá precisando de dinheiro, né? Se fosse o cônjuge, eu vou liberar aqui mais pra ele. Eu acho que agora ele precisa que eu limpe a casa. Eu acho que agora ele precisa de sexo. Eu acho que agora ele precisa... Você acha. Mas eu só vou entender o que o outro precisa quando eu entender a real necessidade dele. Quando eu for lá no lugar dele. Isso a gente desenvolve. E é extremamente importante nos relacionamentos. Só que você sabe por que a gente tem tanta dificuldade de ter empatia com o outro? E de resolver isso? Porque a gente não tem empatia com a gente mesmo. Às vezes a gente tem tanta empatia, mas você tem tanta empatia com as pessoas. Existe também, gente, a hiperempatia. Eu tenho empatia demais pelo outro. Demais. Aí eu quero fazer tudo pelo outro. E eu sofro como se eu fosse o outro. E não dá, né? Empatia não é isso. Não é sofrer como se eu estivesse vivendo a vida lá do outro. Eu não posso. Eu tenho que ter também um limite aí, uma barreira, uma fronteira que estabelece quem é o outro, quem é eu. Que é minha dor e a dor do outro. Mas, nem falando agora de hiperempatia, falando de empatia mesmo. A gente tem dificuldade de ter. Raras pessoas têm hiperempatia. A maioria tem dificuldade de se colocar no lugar do outro e de entender o que o outro precisa. Não, eu acho que ele precisa disso, eu acho que ele deveria fazer isso, eu acho que ele deveria mudar isso. E eu sempre digo, quando você se desloca de você mesmo e fica muito tentando entender o outro, você deixa de se entender e você não entende o outro também. Ao invés do outro melhorar, você consegue fazer a vida dele ficar muito pior. E a sua também, né? É isso que acontece. Então, quando você desenvolve primeiro a autoempatia, é assim. Imagina que alguém tá com uma dor triste porque ele errou com alguém, porque ele falhou, porque ele cometeu uma gafe, porque ele bateu o carro, porque ele foi imprudente. Como é que você faz se uma pessoa chegar e contar isso pra você? Quando você tem empatia pelas pessoas, você diz, olha, eu entendo aquilo que você fez, mas agora isso serviu de uma experiência para sua vida. Você começa a confortar essa pessoa. Você não fica julgando ela e fala assim, nossa, mas você, hein? Pelo amor de Deus, que imprudente. Olha, você tem que prestar mais atenção. Se você faz isso, é porque você não tem empatia. Você não se colocou na dor daquela pessoa. Se você faz isso com o outro, se você consegue ter a empatia com o outro, você tem que conseguir ter com você também. Quando você erra, você tem que se abraçar. E a gente não faz isso. A gente se culpa tanto, a gente se martiriza tanto, que a gente passa a sabotar a nossa vida.
A autossabotagem vem por falta de empatia. O que é autossabotagem? Você começa a fazer as coisas dar tudo errado porque você acha que você não é suficiente para nada. Que vem dessa autoestima frágil. Que quando eu acho que eu não sirvo para nada e eu começo a sabotar porque eu errei, um erro eu faço ser um erro grande na minha vida e começa a ser o foco, o meu erro e não os meus acertos, eu estou trabalhando nesse pilar da autoempatia e estou quebrando este pilar da autoestima. Estão conseguindo, gente? Estão conseguindo captar esse tanto de auto, né? Autoconhecimento, automerecimento, autoempatia, né? Vários autos, porque tá falando do eu. Então, quando eu consigo perceber que eu errei, mas poxa, você errou, vamos entender por que você errou, vamos seguir em frente. Eu vou de mãos dadas comigo, sem fazer tantos julgamentos e entendo que eu sou humana e que não é porque eu falhei que eu sou uma falha. Entenda bem isso, grave isso. Não é porque você falhou que você é uma falha, que você é um erro. Você errou, você não é o erro. É isso que muitas pessoas confundem. Eles acham que você é ansiosa. Você não é ansiosa, você está ansiosa. Para de aceitar esses rótulos que as pessoas colocaram na gente a vida inteira. E você continua hoje se desrespeitando e colocando rótulos. Então, vamos olhar pra gente com mais carinho. Ser mais gentil. Você não é o erro. Você errou. Você falhou. Mas vamos seguir. Agora você vai se cuidar. Agora você vai ser melhor ainda. Porque nessa cilada você não cai mais. Mas a gente faz o contrário, a gente fica com tanta raiva da gente. Eu vejo tantas histórias de pacientes que me falam, por exemplo, perdeu dinheiro, né? Perdeu dinheiro, fez uma coisa, não viu detalhes e acabou perdendo dinheiro. Pronto. Aí ele não quer mais ganhar dinheiro, porque ele acha que não vale mais a pena, que tudo que ele pôr a mão, ele vai estragar. O que é isso? Uma autoestima frágil. Vamos voltar lá pro exemplo da Maria que eu dei pra vocês. Da Maria que vai pra academia, porque ela se compara, porque ela quer fazer atividade física pra emagrecer. A Maria, gente, quando ela come demais, ela destrói a dieta dela, ela sabota. Porque ela acha que tá tudo lascado, que nada vai pra frente. Porque ela tem autoestima frágil. O objetivo dela de cuidar de si mesma não é pra si próprio, é pra o outro. É pra ser desejada, amada, acariciada, elogiada. Ela não faz isso com ela. Então a autoempatia é eu fazer comigo. Você tem que se valorizar, não só no automerecimento, como eu falei, de te dar um mínimo. Mas você tem que olhar pra você e falar assim, nossa, mas você tá com tudo hoje, hein? Seu corpo tá legal. E essa pele aí? Você tá conservada. E olha o seu cabelo, como que hoje ele tá bom. Parabéns, você acertou. Você é 10. Você consegue. Olha só o seu dia, olha o que você fez nesse dia. E você deu conta. Olha, agradece pra Deus agora e fala, Senhor, o senhor não acha que eu também sou uma pessoa legal? Eu consegui. Hoje eu sou vitorioso. E você ter autoempatia. E você olhar pra você e falar assim, gente, você tá cansada, vai descansar agora. Não faz mais nada e descansa, minha filha. Descansa, entrega suas coisas pra Deus, porque Ele não vai dormir e você precisa dormir. Compreende o que é autoempatia, gente? Ficou claro esse conceito? Manda aí pra mim, ó. Manda se vocês estão compreendendo, porque senão eu fico usando esses termos, eu não sei se eu tô no caminho, se eu não tô. Eu preciso do feedback de vocês, porque afinal de contas, isso é, terapia comunitária. Tem que ter participação. Quem tá mandando aí meu cabelo? Seu cabelo tá ótimo, é o cabelo que você tem. Cuida desse cabelo pra ele ficar melhor ainda. Não é? Não é isso? Empatia, gente. Olhar pra gente com outros olhos. Olhar pra gente e falar assim, chega, seu dia foi cansativo demais, não vai fazer mais nada, deixa essa louça aí. Deixa aí que ela, se ninguém lavar, você lava amanhã. Mas hoje, vai dormir? Vai escutar uma música? Vai fazer um negócio que você gosta pra você tomar, pra você relaxar? Deita na sua cama, espreguiça. Gente, nós precisamos disso. Se a gente não fizer, quem que vai fazer? Quem que vai lá olhar pra você e fazer tudo isso? Ninguém vai. Você não é mais criança. Seus pais não fizeram? Eles te rotularam? Eles falaram um monte de coisa pra você que agora não dá mais pra consertar. Agora eles não podem ir lá e fazer porque não vai adiantar. Mesmo se seus pais viessem, misericórdia, o que eu fiz? Eu acabei com a sua vida. Não adianta nada.
Você ia ficar com dó deles ainda. Ou você ia ficar com raiva deles, eu não sei como é que tá o seu estado emocional aí, como é que você tá, se você tá bem nesse relacionamento do princípio da sua vida de pai e mãe, mas não ia resolver. Se você ficasse bravo, não ia resolver. Se você perdoasse, não ia resolver. Não tem jeito. Agora é você. Agora é você que vê seu limite, vê sua necessidade, vê o mimo que você tem que se dar, vê o corpo que você tem e fala assim, ó, ele tá funcionando. Gente, depois que a gente começa a fazer isso, eu tenho uma paciente no consultório que tem um corpo lindo, mas ela tem um bumbum avantajado. E é lindo. É bonito, o que tem? É dela, é o biotipo dela. Ela se escondia, ela se sentia mal quando alguém assoviava pra ela. E daí nós começamos a trabalhar isso, e ela desencanou tanto, que eu vejo ela e eu sinto orgulho de ver. Eu amo a autoestima dela. Eu passei a amar a autoestima que ela tá. Porque ela vai com as roupas e não tá nem aí mais. Se é grande, se é pequena, é meu, é o que eu tenho. E aprendeu a gostar desse biotipo que ela tem. É perfeito? Perfeito pra mim. Entende como que é tão importante fazer isso? Então hoje ficou claro, ó. Nós trabalhamos aqui já. Primeira live, autoconhecimento, automerecimento. Continua nesses pilares, não desiste deles. A gente trabalhou autoaceitação. A gente trabalhou autorrespeito. Autorrespeito é fundamental. Se não se respeitar, ninguém vai te respeitar. Se você se respeitar, você não vai mais precisar brigar com ninguém para que a pessoa te respeite. Escuta o que eu tô te ouvindo. Acredite no que eu tô te falando. Comece a se respeitar que todo mundo vai entrando na linha. De cara virada, bravo, falando mal de você ou não, todo mundo vai respeitar o limite que você colocou. Pode ser sogra, pode ser sogro, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser marido, pode ser filho, pode ser quem for. Começa. Só começa no autorrespeito. E você aprendeu a se olhar de outro jeito. Com mais amor, com mais cuidado, mais gentileza. E isso é a tal da nossa autoempatia que nós aprendemos. E agora que você aprendeu que você tem que vir em primeiro plano, posso ser boa, mas primeiro eu vou ser boa comigo. Agora você vai ter as respostas aí, junto com você, das perguntas que vocês me fizeram. Olha só. Me perguntaram assim, eu escolhi, tem várias lá, mas eu escolhi essas aqui, que eu achei bem interessante. Quando que é baixa autoestima ou é depressão? Gente, a autoestima baixa, frágil, né, que a gente já viu que tem a baixa e tem a frágil, que é não ter autoestima, não ter valor próprio, amor próprio, ela não é depressão, porque ela não tem os outros sintomas. Mas ela está dentro da depressão. Todas as pessoas que estão depressivas, elas estão com rebaixamento da autoestima. Que mais que tem que ser para não ser só um problema de autoestima? Ela tem que se sentir triste, desmotivada, com falta de energia, muito apetite, pouco apetite, distúrbios do sono. Tudo isso a gente está falando de pessoas que têm baixa autoestima com o transtorno de depressão, transtorno depressivo maior. Então, só essas características que eu falo aqui para vocês da baixa autoestima, sensação de impotência, sensação de não querer desagradar, isso não quer dizer que a pessoa tem depressão. Depressão, ela tem que ter outros sintomas, né? Ela tem que ter muito desânimo, querer se isolar, não querer sair de casa. Nem sempre a pessoa que tem só baixa autoestima não vai querer sair de casa. Ela sai de casa para agradar os outros, para fazer o que os outros querem. Às vezes não é porque ela quer, mas para agradar ela vai. Quem está com depressão não consegue, né? Depressão é uma doença que dentro da depressão a gente fica com a autoestima rebaixada. Então tem todos esses sintomas de autoestima baixa, mas tem vários outros, como esses que eu acabei de citar aqui. Inclusive dores no corpo, ansiedade, angústia constante, um sentimento de insatisfação, vontade de morrer, né? Que é um pouco diferente aí de quem tem só a baixa autoestima. E aí, uma pessoa me perguntou, tem horas que a minha autoestima fica lá embaixo, o que posso fazer de imediato? De imediato, você já pode colocar todos os pilares que eu coloquei desde o começo. Só que a gente precisa ter autoempatia e entender, a autoempatia, o que eu acabei de falar, entender que às vezes a nossa autoestima vai estar um dia mais down e um dia mais up. Um dia você vai estar melhor, igual ao seu humor, né? Tem dia que você tá mais bem-humorada, tem dia que você tá mais mal-humorada.
Por mais energia que você tenha, por mais estabilidade emocional que você tenha, tem dias que você tá mesmo, nossa, parece que nada tá servindo hoje. Mas não deixa isso tomar conta. Isso é um veneninho, um veneno. Então o que você faz com esse veneno? O veneno te joga fora, não entra dentro do meu corpo. Isso não é saudável pra mim. Naquele dia você se acolhe, você se permite e diz, olha, será que eu tô inchada? O que eu posso fazer? Falta de água, vou tomar mais água. Mas não acho que você é um lixo, porque tem dia que a sua autoestima tá lá no dedão do pé. Porque isso pode acontecer com todos nós, homens e mulheres, que vivemos nessa terra, somos de carne e de osso, tá? Isso é normal. A gente não pode alimentar essas coisas que vão dizendo pra gente que, você tá ruim, você não tá bem nisso, você não tá bem nisso. Não, vamos ver o que eu posso mudar na minha atitude para melhorar isso que eu tô percebendo em mim, né? E no outro dia, você percebe que você já tá um pouco melhor. Então, isso é perfeitamente normal, gente. A gente tá sempre assim mesmo. Não só com a autoestima, com outras coisas também. Tem coisas que não consigo fazer por mim. É uma afirmação e eu acho que uma pergunta também, né? Se eu não consigo fazer por mim, você pode ter certeza que você tá fazendo isso para o outro. Para e questiona. Que se fosse pro outro, você faria. Tudo que tem em excesso pro outro tá faltando para você. Porque a gente não se prioriza. Né? Uma coisa que fique bem claro, se priorizar não é ser maldoso, se priorizar não é ser egoísta. Ser egoísta é querer que todo mundo faça o que você quer. O que eu tô propondo aqui é o contrário, é fazer o que você quer por você. Não querer que todo mundo faça por você. Isso sim é egoísmo. Compreenderam? Pegaram esses códigos todos aí? Acho que eu respondi as 3 perguntas, espero que vocês estejam e tenham me entendido. Se ficou dúvida, manda no direct. E eu vou falar para vocês aqui o finalzinho agora. Vocês podem acessar o meu site nastiapsicologa.com.br/cupom nastiapsicologa.com.br/cupom. Você vai receber essa segunda parte do seu cupom para depois você baixar o e-book por Telegram ou no grupo do WhatsApp. Então você entra lá, você já vai ser direcionado, você escolhe. Quer pelo Telegram? Você vai receber no Telegram. Quer pelo grupo de WhatsApp? Você vai receber no grupo de WhatsApp. Ficou claro? Entenderam? Nastia Psicóloga, entra no site que tem mais e-books lá gratuitos. Você pode baixar. Pode ser que esses e-books saiam de lá ou eles deixem de ficar com o valor zerado e pode ter um valor e daí você não vai ter conseguido baixar. Então, para vocês, meus amores, que estão acompanhando nessas primeiras lives, tô dando esse presente para você. Baixa lá que tem da mulher atraente, tem de abuso infantil, como a gente prevenir abuso infantil, tudo muito legal, gratuitamente. Por enquanto está lá no site com 0 valor. Depois pode ser que não esteja mais e aí você perde seu presente. Então, aproveita, entra, já pega a segunda parte do seu cupom, tá? Você vai receber pelo Telegram ou pelo WhatsApp. Meus amores, a semana que vem eu espero vocês aqui, às 21 horas, que eu vou contar a minha transformação, a minha história de vida. E vocês vão se surpreender comigo e vão viver esse pedacinho aí de noite, que vai ser terça que vem, junto comigo de novo. Eu te convido para cuidar de você. Eu te ajudo a cuidar de si mesmo. Isso é terapia comunitária, isso é distribuição de amor. Ó, o Ivan acabou de colocar aqui, gente, ele é do suporte, que tá certinho aqui nos comentários, nastiapsicologa.com.br/cupom. Ok? Certo, meus amores, uma boa noite, muito autoempatia, se respeita, descansa, se conecta, pensa em você, porque tem alguém muito maior que você que vive pensando em você, é o seu Deus, não se esqueça dele, tá? Beijos pra vocês, meus queridos e minhas queridas. Tchau, gente!